Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma trilogia que eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que não só está no meu top, assim, no meu ranking das melhores leituras do ano, mas provavelmente também está no ranking das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. Talvez eu esteja falando um pouco por aquela emoção de quem acabou de terminar a trilogia, então só o tempo realmente vai me dar a dimensão correta de em qual posição essa trilogia vai entrar. Mas, gente, eu não poderia ter tido uma experiência melhor de leitura do que a que eu tive com As Crônicas de Arthur, do renomadíssimo Bernard Cornwell. Se você nunca ouviu falar do Cornwell, pode ser que isso aconteça, muito embora ele seja talvez hoje o nome de escritor britânico mais importante, né, da atualidade. Ele ainda está vivo, ele é contemporâneo. Ele é muito famoso principalmente por descrever as cenas de guerra e de batalha e também por romances históricos, né? Ele tem mais de 40 livros escritos, todos traduzidos para tudo quanto é tipo de país. Ele já teve livro adaptado para a série da Netflix. Como que chama aquela série, Lívia, que parece Vikings, mas não é Vikings? Que é a continuação de Vikings? The Last Kingdom. Last Kingdom, pra quem não sabe, é a adaptação de um dos seus livros, se eu não me engano, das Crônicas Saxônicas, que são gigantescas. E enfim, as Crônicas de Arthur talvez sejam ali a sua grande obra-prima, né? Os seus livros mais comentados, mais vendidos, mais falados e considerados pelo próprio autor como seus livros favoritos. Até porque, se eu falei que ele é famoso pelas suas cenas de batalha e pelos seus romances históricos, As Crônicas de Arthur junta as duas coisas com uma maestria perfeita. Ele vai servir ali o puro suco do que o Bernard Cornwell sabe fazer de bom. As Crônicas de Arthur pode ser considerada aí como mais um reconto das lendas arturianas. Sim, do rei Arthur, de Merlin, da espadinha Excalibur e de todas essas coisas que você com certeza já ouviu falar alguma vez na sua vida, levando em conta que as lendas arturianas existem aí desde que o mundo é mundo, né? Elas são da era medieval, então as lendas se passam ali no século V, mais ou menos, igual o livro. Só que dessa vez o Cornwell ele vai fazer uma coisa muito diferente. Ele vai eliminar todos os elementos míticos, mágicos e enfim, todas essas coisas que dão pras lendas esse tom de lenda e vai contar pra gente essa história de uma forma muito pé no chão. Isso porque, gente, não sei se você sabe, mas existe um debate se de fato existiu essa figura do rei Arthur, né? Existem vários documentos ali, né, da existência de um grande líder daquela época, enfim. Mas não tô aqui pra entrar nesse debate porque é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber. Existem fortes indícios, mas ninguém tem 100% de certeza pra afirmar nem que ele existiu, nem que ele não existiu. Mas o que Bernard Cornwell vai fazer é construir essa história em cima dos indícios que tem, em cima de um contexto real e em cima de coisas reais, fazendo dessa, talvez, a história do rei Arthur mais verossímil que a gente já viu em toda a nossa vida. A começar que o rei Arthur aqui em nenhum momento vai ser rei. Ele é só o Arthur mesmo. Enfim, eu vou adentrar um pouco mais na história com vocês. Antes disso também falar que esse livro foi escrito ali e publicado na viradinha do nosso século. Essa trilogia é composta pelo Rei do Inverno, que é o primeiro livro, o primeiro volume. O Inimigo de Deus, que é o segundo volume. E Excalibur, que é o livro que vem fechar aqui a trilogia. Gente, eu comprei esse box maravilhoso, que já tô assim, amei, não me arrependo de nenhum real que eu gastei nesse box, porque eu gostei tanto da leitura nele, quanto de tê-lo na minha estante, que eu achei ele muito bonito, de muito bom gosto. Vamos falar um pouco sobre essa história. Aqui nós vamos ver, na verdade, toda a história de Arthur sendo contada através de memórias, porque aqui nós vamos ter o personagem principal que, pasmem, não é Arthur. Na verdade, Arthur, sem sombra de dúvidas, é uma das figuras mais importantes, é o que dá nome à trilogia. Mas o personagem principal se chama Derfel-Kadar. E, na verdade, se escreve Derfel-Kadar, mas o autor faz questão de explicar que a pronúncia do nome dele, essa letra F tem som de V, então, no caso, seria Derfel-Kadar. Mas, enfim, eu vou falar Derfel porque eu não ligo porque o autor queria que a gente falasse. E a gente vai começar com o Derfel já bem velhinho. Ele é um ancião monge que mora ali num monastério,
que é chefiado pelo Bispo Samsun, que é outra das figuras que vai ter também na história ali, vai contracenar com o Arthur várias das vezes. Mas enfim, na atualidade, digamos assim, dentro do livro, o Derfel é um senhorzinho que mora ali nesse monastério e que ele está escrevendo a história, aquilo que ele viveu, né, daquilo que ele conheceu do grande Arthur, que é cantado hoje em dia. Essa história é passada através de cânticos e lendas, digamos assim. A atual rainha, que se chama Igraine, ao descobrir que Derfel teve contato com Arthur, pede pra ele lhe contar a história. Só que ele faz isso de uma forma assim, bem disfarçada, porque o Bispo Samsun, se descobrisse que ele estava contando a real história de Arthur, infartaria, porque o Bispo Samsun odeia Arthur. Então o Derfel começa a escrever em saxão, que é uma língua que o Bispo Samsun não entende, e ele fala pro Bispo que na verdade ele está transcrevendo o Evangelho de Jesus Cristo para saxão. E aí o Bispo fica, então tá bom. Só que na verdade ele está ali registrando então toda a história de Arthur, ao mesmo tempo que ele conta pra rainha Igraine, que é curiosa, que como que foi a vida de Arthur, o que aconteceu na verdade, porque o que se sabe através dos cânticos, de lendas, e é tudo meio assim, sabe? Não tem certeza de nada, e ele que viveu ali está contando o que de fato aconteceu. Então é um livro que, como eu já disse, é contado em memória pelo Derfel. Então a única coisa que a gente já sabe é que o Derfel vai sobreviver a toda essa história que ele está contando, porque é ele que está ali contando. Outra coisa que a gente já vai saber desde o começo é que a única pessoa dos protagonistas ali, dos personagens que vão integrar a trama principal, que o Derfel ainda tem contato, é o Bispo Samsun. Então a gente sabe que por algum motivo, ou seja ele qual for, todas as outras pessoas que estão ali na história, o Derfel já não tem mais contato, né? Ou já morreram, porque o Derfel já está muito senhorzinho, ou alguma coisa já aconteceu. E é óbvio que no desenrolar ali da história a gente vai descobrindo o destino de cada um dos nossos personagens principais. É óbvio que a maioria dos personagens aqui não foram criados pelo Bernard Cornwell. Ele aqui só desenvolve essas histórias de uma forma diferente das tradicionais, né? Você deve saber que a história do Rei Arthur é contada por diversas pessoas, né? Existem vários livros, tem na edição de clássicos Azahar, Távola Redonda, tem a história, se eu não me engano, do Rei Arthur também. Tem as Brumas de Avalon, da Marion, sei lá o que das quantas, que é uma outra autora também famosa, que já recontou essa história. Tem vários recontos, mas esse daqui é muito especial. E vai ter nele, óbvio, Guinevere, Arthur, Merlin, Lancelot, Nimue, Morgana, enfim, todas essas pessoas. Vai ter Tristão e Isolda na história, vai ter várias figuras assim que você já ouviu falar de outros livros, de outras histórias, aqui dentro dessa história. Fazer o roteiro, gente, dessa resenha foi uma das coisas mais difíceis, foi um dos roteiros mais difíceis que eu já fiz, porque eu não cada hora eu escolhia uma forma de trazer pra vocês os livros. Porque assim, um fato é, a gente vai precisar desviar dos spoilers aqui, porque uma das coisas que eu mais gostei desse livro, e talvez parte do que fez com que eu o amasse tanto, foi eu tê-lo pego despretensiosamente e começado a ler assim, sabe? Terminei o primeiro capítulo, gente, minha reação foi assim, nada mal. A impressão é que a história foi crescendo e eu fui me envolvendo sem nem perceber, a ponto de quando eu tava mais ou menos ali no meio do segundo livro, eu falei, gente, eu não consigo desgrudar desse livro. Então, assim, foi uma coisa bem gradual, não foi aquele livro que você pega e nas primeiras páginas ama. Na verdade, eu achei as primeiras páginas, muito embora interessantes, o suficiente a ponto de me fazer querer continuar, um tanto quanto enfadonhas. Porque a impressão que eu tenho é que a gente já é jogado no meio da história, não no começo, não no start, assim, mas as coisas já estão acontecendo. Pra vocês terem noção aqui, no primeiro capítulo do primeiro livro, que se chama O Rei do Inverno, o reino de Dumônia, que é o reino que a gente vai acompanhar ali a maior parte da história, já está em caos, porque ele já está em guerra contra os anglo-saxões, das diversas tribos possíveis ali, que fazia divisa com a Britânia, na época era Britânia, que hoje é o que seria a Grã-Bretanha. E já começa com um caos gigantesco, porque além de estarem em guerra, na última batalha com os saxões, eles acabaram de perder o herdeiro legítimo do trono, o príncipe Mordred, que era filho do rei Uther Pendragon. O rei Pendragon já estava, assim, velhíssimo e para morrer. E além de ser o rei de Dumônia, na verdade aqui vão ter vários reis ali, né, que faziam parte da Britânia, de terras distintas, mas ele era uma espécie de, tipo assim, o rei dos reis, sabe? Então, de todo aquele território, ele era o rei supremo, embora os territórios eram divididos por outros reis. E a perda do herdeiro legítimo ali foi algo assim que
que deixou o reino mais instável ainda em meio a essa guerra. Porque se o reino não tem um líder, não tem quem chefia aquele povo, não tem como ganhar uma guerra sem ter um líder. E para ajudar, o maior dos guerreiros, que era chamado de Arthur, sim, o que dá título aqui à trilogia, está exilado porque o rei não quer saber dele, porque afinal de contas o príncipe Mordred morre numa batalha ao lado de Arthur. E o rei culpa Arthur por não ter protegido Mordred, até mesmo com a sua vida se necessário, mas por ter deixado o Mordred morrer. Afinal de contas, Arthur já era conhecido por ser aquele cara que não perde nada, que não tem como se dar mal, ele é um mito, assim, sabe? Então, ele tá exilado, ele não pode aparecer ali em Dumônia, porque senão o rei vai pedir a sua cabeça, porque afinal de contas ele culpa Arthur pela morte do príncipe. A única esperança do rei e do reino está no fato de que antes de morrer, o príncipe Mordred deixou a sua esposa grávida. Então aquela criança que viria a nascer é a esperança de tudo. Gente, eu já falei que o livro é passado no século V. Então você imagina como que era a gravidez naquela época, né? Como era um parto naquela época. Se você já assistiu, por exemplo, A Casa do Dragão, que cada episódio nasce alguém e alguém morre no parto, você já tem mais ou menos uma noção. Então assim, era 50% de chance do bebê morrer, tinha chance também de nascer mulher, e aí de nada adiantaria, porque continuaria sem ter um herdeiro legítimo no trono. Tinha chance de tudo acontecer. E nessa época, na época em que toda a lenda arturiana se passa, que é ali entre o século V e VI, o cristianismo estava começando a ascender, né, como a religião predominante ali da Britânia, em detrimento do druidismo, que era a religião pagã ali, que eles adoravam diversos tipos de deuses. Só que o reino era bem dividido. O próprio rei Uther Pendragon era druida. A rainha, a princesa, né, que estava grávida, era cristã, e ela opta por ter ali um parto cristão. Só que o parto começa a ter um monte de complicação, e nesse meio do caminho o rei Uther Pendragon fala: não, quer saber? Eu vou chamar a sacerdotisa Morgana, que é a sacerdotisa de Merlin. E Merlin aqui, ele é essa figura que representa então essas coisas assim sobrenaturais, assim como nas lendas ele era um mago. Só que aqui ele representa por ser a grande figura do druidismo, entendeu? Ele é o grande druida que já leu todos os livros e que domina ali os rituais todos que necessitam e que tem acesso direto aos deuses. Então é a pessoa sobrenatural, só que nessa pegada pé no chão, não é que ele tem poderzinho. É que ele acredita nisso, nos deuses, e ele acha que pode fazer uma poção ali, alguma coisa nesse sentido. Só que já começa o livro assim como Arthur, que já tá exilado, com o Merlin tendo desaparecido. Ninguém sabe dele, ninguém ouviu falar dele já há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Então cadê Merlin? Não sabemos. Mas ele tem 2 sacerdotisas principais, a Morgana e a Nimue, que as duas seguem muito ali ele. Outra curiosidade, a Morgana, assim como Arthur, é filha do rei Uther Pendragon. Só que eles são filhos bastardos do rei. Então o rei nunca os assumiu, eles são filhos com mulheres aleatórias, porque se você conhece um pouco das histórias medievais, você sabe que os reis dormiam com inúmeras mulheres, né? Então eles não têm, assim, direito ao trono nem nada do tipo. Mas então o rei chama Morgana para auxiliar no parto, fazer todas as mandingas druida que ela conseguir, para fazer com que essa criança nasça bem e nasça homem. Porque o futuro do reino depende exclusivamente disso. E esse começo já é uma tensão. O Dervyl, ele está ali como alguém que é amigo, né, da Morgana e da Nimue, porque ele morava também no mesmo local ali, chamado Innistribes, que era o local de Merlin ali, né, era onde ele conduzia ali suas coisas druidas. Ele acompanha ali com tensão até que nasce a criança, nasce homem e nasce manco. O que, pros druidas todos ali, é um péssimo presságio. Então ninguém quer aquele menino como o herdeiro legítimo do trono. O rei Uther passa um panão e fala: não quero nem saber, ele é o legítimo, nasceu menino, batiza ele com o mesmo nome do seu filho. Então ele é o novo príncipe Mordred, herdeiro legítimo do trono. E aí a nossa história começa a se desenhar. Ele pega o príncipe, a princesa, e entregam sob os cuidados da Morgana. Eles vão morar no Innistribes junto com o Derfel Kadar, que é o nosso protagonista dessa história. E quando a nossa história começa, é mais ou menos assim que as coisas estavam. Então ela já começa apresentando para nós grandes nomes de pessoas que vão ser muito importantes no decorrer dessa história toda. Como, por exemplo, o príncipe Mordred, o Derfel Kadar, a Nimue e a Morgana. Então eles já são introduzidos assim logo no primeiro capítulo.
Ainda no primeiro livro, uma das cenas mais marcantes pra mim é tanto a chegada do Arthur, que se dá no finalzinho do primeiro capítulo, só que, gente, cada capítulo aqui deve ter tipo umas 150 páginas, então ele aparece no primeiro capítulo, mas ele demora, eu acho que na última página do primeiro capítulo. O primeiro capítulo termina com ele chegando. Então é toda aquela tensão pra volta de Arthur pro reino, afinal de contas ele era proibido ali naquele território. E começa todo um conflito político gigantesco, porque assim, 90% do reino quer Arthur como o herdeiro do trono. Primeiro porque ele já é filho realmente do Uther Pendragon. E segundo porque ele é zica do bagulho. Todo mundo ama o Arthur. Ele é bom demais, ele é um cavaleiro, ele é um guerreiro. Mas ele é muito bom, ele é bom diplomaticamente, ele sabe conversar, ele sabe resolver os conflitos, ele vai pra guerra e faz bonito. E o Mordred nasceu manco, né? Então, assim, é um mau presságio, as pessoas querem Arthur. Só que Arthur, além de tudo, é justo. E ele jura que não vai fazer isso e que vai deixar o trono pro príncipe Mordred. E assim começa a nossa história, então, com um novo príncipe no pedaço, o reino continua em guerra. E, na verdade, talvez a maior história do Rei do Inverno, que é o primeiro livro, seja essa guerra política interna do reino de Dumônia. Né? Quem que vai ser o rei que vai ser o rei dos reis. Então ali alguns começam a botar as asinhas pra fora, começa a ter então uma guerra fria dentro do reino ao mesmo tempo que o reino está em guerra externa contra os saxões. E isso tudo é muito interessante. Gente, vocês precisam ver que é uma cena de guerra escrita por Bernard Cornwell. Você se sente lá dentro, você vai... E destravou assim em mim algo que eu não sabia, que eu gosto desse tipo de livro. De guerra, eu não sabia que eu gostava desse tipo de história. Ainda dentro do primeiro livro, outra cena que eu acho muito marcante, tem um capítulo, gente, que é a Nimue, que é assim, uma das personagens do primeiro livro mais legais de acompanhar, eu pelo menos considerava. A Nimue, ela é ácida, ela não tem medo de ninguém, ela é afrontosa, ela desafia as autoridades, ela não tá nem aí com nada, e ela é muito divertida de acompanhar, e ela é uma das grandes amigas do Derfel, inclusive rola até um lance ali, de certo modo, entre os dois, levemente correspondido aí, e tem uma passagem que ela acaba sendo jogada para uma ilha, que é conhecida como a ilha que não tem volta, porque não existe relato de pessoas que conseguiram voltar dessa ilha. E o Derfel vai atrás dela pra buscá-la. E o bagulho é tão insano que, pra vocês terem noção, o pessoal que trabalha pro reino coloca ali guardas, que o único serviço desses guardas é vigiar essa ilha pra que ninguém que esteve nessa ilha volte pra sociedade. Então, se os guardas veem alguém vindo da ilha, eles já têm ordem pra matar, atirar flechas e coisas do tipo, pra que essa pessoa não chegue na sociedade e contamine a sociedade com a insanidade que há dentro dessa ilha. E enfim, essa viagem do Derfel pra ilha, pra buscar a Nimue, pra mim também foi assim, um dos pontos chaves do primeiro livro. E o outro ponto chave do primeiro livro é a entrada triunfal, genial e maravilhosa, que eu não vou dar aqui detalhes de como foi essa entrada, de Merlin pra história. Então sim, Merlin retorna desse sumiço aleatório que ele teve de, sei lá, 5 anos, dentro ainda do primeiro livro, mais ou menos no meio do primeiro livro. E o Merlin é um personagem que não tem como você não ficar tipo, cara, o que você tá arrumando na sua vida? Ele é o alívio cômico daqui, sem sombra de dúvidas, mas ele é um personagem muito complexo, muito completo. Ele não é, eu não consigo descrevê-lo tendo base outros personagens do imaginário popular. Tipo assim, ele é tipo fulano, você precisa ler, ele é muito ele. Ele é muito singular, esse personagem. E assim, divertidíssimas as passagens todas em que Merlin aparece. Quando ele começa a fazer toda uma filosofia por detrás do queijo, porque na verdade o que ele queria era comer queijo, eu acho assim, genial. Ele é muito bom. Se no primeiro livro, então, Arthur precisa resolver esse problema interno do reino de Dumônia, no segundo livro, O Inimigo de Deus, nós podemos dizer que a ênfase maior vai ser dada nessa guerra que não acontecia com escudos e guerreiros, que era a guerra de qual religião vai predominar sobre a Britânia. Porque o cristianismo chegava com tudo e o druidismo era a religião que sempre predominou sobre a Britânia. Então é uma guerra diferente, volto a dizer, é uma guerra filosófica, é uma guerra moral e é uma guerra que Merlin está disposto a enfrentar com unhas e dentes. Então se no segundo livro Arthur, levemente cético, não tá nem aí pra essas coisas de religião, o que ele quer é unir o reino e derrotar os saxões,
quem vai assumir um certo protagonismo é a turma de Merlin, então ali Merlin, Morgana, Nimue, que estão atrás dos tesouros da Britânia. Aqui os tesouros da Britânia são, não me recordo se 11, 12 ou 13, eu acho que 12, objetos místicos que foram forjados pelos próprios deuses e coisas do tipo, que Merlin fala que foram roubados da Britânia, e foi nesse momento que os deuses resolveram ir embora da Britânia. Aí ele fala assim, gente, os deuses não quiseram ficar aqui. E aí é óbvio que veio outro deus que quis ficar. E por isso que começou o cristianismo. Então agora a gente precisa ir atrás desses objetos para ver se os deuses não voltam e resolve logo essa bagunça, para ver se o cristianismo some daqui, porque o Merlin tem, assim, detesta os cristãos, que aqui são as figuras dos bispos e padres, né, que estavam vindo trazer o cristianismo para a Britânia. Um desses objetos é Excalibur, que todo mundo já ouviu falar, a espada, que foi forjada por um deus sei lá o que das quantas. Outro desses objetos é um caldeirão mágico, que assim, boa parte da narrativa a gente vai ver Merlin indo atrás desse caldeirão mágico. Gente, o segundo livro pra mim é o melhor, é o meu favorito. Não necessariamente por essa premissa morta, tá? Se eu tô resumindo o livro somente a isso, eu não quero que você pense que ele só vai ser guerra religiosa. Não. Ele vai ter muitas nuances, vai ter muito desenvolvimento, enfim. É um livro, é uma trilogia completa, tá? Vai ter guerra, vai ter trama, vai ter tudo. Vai ter romance, vai ter de tudo. Traição, plot twist, tudo, assim. É uma trilogia muito completa. E todos os livros são assim. E o segundo livro é o que eu fiquei mais chocado. Gente, esse primeiro capítulo, eu falei assim, não é possível que coube tanta coisa acontecendo dentro de só um capítulo. Eu terminei o primeiro capítulo, eu falei, eu não terminei o segundo volume inteiro, não. Eu terminei só um capítulo desse livro, porque acontece tanta coisa. Destaque, então, pro primeiro capítulo, no casamento da Séiwin. Gente, o que acontece? Arthur precisa casar com Séiwin. É um casamento político que é arranjado ali pra eles, pra unificar reinos e coisas do tipo. Só que Arthur não quer Séiwin, Séiwin não quer Arthur, né? Na verdade, Arthur tá afinzaço de uma menina chamada Guinevere, que é uma princesa, a ruiva, que é também uma das personagens icônicas aí das lendas arturianas. E o Derfel tá bem afinzão da Séiwin. E assim, eles arrumam uns negócios que você não tem noção. No segundo livro também vai ter a história de Tristão e Isolda, você já deve saber que é um casal que se dá mal. E aqui o motivo pelo qual ele se dá mal vai, de certo modo, incluir ali a figura de Arthur e vai fazer com que também, de certo modo, a amizade fortíssima e leal demais de Arthur com o protagonista Derfel seja abalada. Talvez, né, de uma forma bem forte, inclusive. Não sei se eu salientei isso, mas quem é Derfel Kadar? Quem é esse nosso protagonista? Na verdade, gente, o Derfel ele é várias coisas. Ele é de origem saxã, então ele era um saxão, ou seja, o povo inimigo do povo da Dumônia, dos bretões. E quando ele chega na Britânia, ele chega criança e ele é capturado pelos bretões, que começam a criá-lo, e ali ele vira um dos discípulos de Merlin, e no meio do caminho ele se torna um dos guerreiros mais leais a Arthur. Então, ele é várias coisas, e a gente só sabe que no final das contas ele tá cristão, né? Ele virou um bispo. E a gente passa a trilogia inteira tentando entender em qual momento que Derfel vai ceder ao cristianismo, porque afinal de contas ele é druida raiz. E eu ficava assim, não é possível que... Isso é um furo de roteiro ali do Bernard Cornwell. Só que a forma com que o Bernard faz com que ele se converta, porque isso vai estar também escrito no livro, é muito possível de ter acontecido de verdade. É por um motivo que a gente fala, o Derfel faria isso nessas circunstâncias. E tem ali uma justificativa plausível, e enfim, é bem legal de acompanhar isso também. No segundo volume, O Inimigo de Deus, vai ficar também ali evidente uma tentativa de uma terceira força religiosa que a Guinevere vai puxar sozinha. Ela vai falar nenhum nem outro. Vamos de terceira via, e ela vai virar adoradora da deusa Isis, se eu não me engano. E ela começa a aliciar um monte de menina pra adorar a deusa Isis. E quando vê, ela tá ali com um culto gigantesco só de mulheres. Tipo assim, é isso, nós somos mulheres e adoramos deusas mulheres. E é isso. E a Guinevere, gente, eu não suportava a Guinevere no segundo livro. Eu acho ela muito chata. E o Arthur é um personagem que, assim, não tem como a gente não torcer muito por ele. A gente gosta muito do Arthur. Ele é apresentado pra nós sob a ótica do Derfel, que o admira demais. Então a gente começa a entender por que Derfel gostava tanto assim de Arthur. E a gente fala, cara, que isso? Por que você foi se apaixonar por uma babaquinha dessas, tipo a Guinevere? Só que o arco de desenvolvimento da Guinevere
também é impecável. Já leu? Há de concordar comigo. As coisas que Guinevere faz aqui deixaram embasbacado. Mas de menininha mimada, ela passa a ter, por exemplo, um papel primordial na guerra mais importante que os bretões vão cravar contra os saxões. Já no terceiro volume, chamado Excalibur, a gente vai ter ali uma certa espécie de protagonismo na espada, que aqui, gente, não vai se dar daquele forma enfiada em pedra, isso não existe, tá? Isso não vai ter em momento nenhum. A Excalibur é uma espada que, de acordo com os druidas, eles encontram nessa espada um valor místico, mas que é uma espada que o próprio Dorfeu fala que foi forjado por um ferreiro muito importante, então é uma espada muito forte, muito importante para as guerras terem aquela espada em seu domínio. O terceiro volume vem para fechar, não dá para eu entrar em detalhe de nada do terceiro volume sem necessariamente falar como termina o segundo ou o primeiro, sabe? É genial, é triste o final, não posso negar, é um final triste. Você termina falando assim, droga, não devia ter terminado? Mas é muito bom, é uma trilogia muito completa, muito bem feita. E vamos falar um pouco sobre os personagens principais, então. Já falei de Guinevere, já falei de Derfel. Lancelot é um babaca, ele vai aparecer lá pro meio do segundo livro, talvez, não me recordo. É um babaca. Ele tem um irmão, cujo nome eu não me lembro, mas que vira um dos personagens principais também, e que é um grandíssimo amigo do Derfel. Talvez seja o primeiro cristão ali, dentre esses personagens principais. A Morgana talvez seja aquela que vai passar pela transformação mais radical dentre todos esses personagens. Ela vai da água pro vinho, você não tem noção. A Nimue é surpreendente. Talvez essa seja a palavra que descreva Nimue perfeitamente. E você há de concordar comigo se você já leu esses 3 livros até o fim. Porque se você pegar a Nimue do primeiro livro e a Nimue do terceiro livro, você vai falar o que aconteceu com Nimue. Merlin é o alívio cômico. É delicioso ler todas as passagens em que Merlin está. Arthur, aqui, embora Bernard Cornwell vai fazer essa história meio pé no chão, Arthur aqui vai continuar sendo um ícone da moral, da hombridade, vai ser aquele homem que cumpre a sua palavra, custe o que custar, então ele vai ter isso entranhado nele. E o Bispo Samsun é um oportunista que utilizava ali da religião, na verdade, para buscar poder. Se você gosta das lendas arturianas ou se você gosta de histórias medievais, eu acho que não tem erro. Eu acho que é o tipo de trilogia que você pode ir sem medo, assim, de se decepcionar, porque não acontecerá. Se você não sabe se gosta, eu acho que vale a pena dar uma tentativa, talvez ler o primeiro volume, se funcionar pra você, você continua os outros. Eu acho que a escrita de Cornwell, ela tem um ritmo que vai intercalando passagens muito frenéticas com passagens bem mais tranquilas. Já vi pessoas falarem que os livros de Cornwell são meio arrastados, já vi sim. Eu não considerei nada, eu devorei essa trilogia, mas eu entendo que ele tem algumas passagens mais descritivas, em que ele vai contextualizando melhor as coisas, sabe? E eu gosto desse estilo. Eu gosto que o livro não é só assim, nesse ritmo, mas eu gosto que tem esses momentos ali pra gente começar a juntar um ápice no outro e não ficar também aquela coisa só de ápice em ápice. Eu acho que justamente ter esses momentos faz com que quando tenha um ápice, ele seja muito memorável. Acho que vocês ainda vão me ver falar sobre esse livro aqui, talvez algumas listas e coisas do tipo, porque eu tô panfletando bastante. Pretendo voltar a ler Cornwell. Se você já conhece a sua obra, me indique qual que é a próxima leitura que eu devo fazer. E se você gostou dessa resenha, não deixe de compartilhar com seus amigos, comentar aqui o que você achou, curtir, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E até uma próxima!